cruz e o sofrimento, eles são um penhor do amor particular de Jesus por cada um de nós. Santa Margarida Maria Lacoque, que era uma esposa apaixonada por Jesus, ela vai dizer que a gente deveria sempre ser alegre ao sofrer, porque nele a gente vai reconhecer, naquele sofrimento, uma prova do amor de Jesus para cada um de nós. Então, ela dizia: alegre-se sempre que tiver algo que sofrer, quer de parte dos outros, quer de si mesmo. Aceite o sofrimento como um penhor do amor do Sagrado Coração de Jesus, que assim deseja adquirir o domínio soberano sobre o seu coração. Existe um padre que foi fundador da Congregação do Espírito Santo e do Coração de Maria. Ele morreu em odor de santidade. E ele dizia: o meio geral que Jesus emprega para a santificação dos seus é a cruz. Felizes, pois, os filhos de Jesus Cristo que recebem uma parte abundante dessa cruz. São filhos prediletos e merecem ser invejados pela sua sorte. Alegre-se, pois, se ele lhe conceder essa graça, a graça de sofrer. Ela só é dada aos que gozam uma predileção particular, é uma herança dos eleitos. Esse entendimento, ele é muito forte, porque aos olhos do mundo, e muitas vezes de uma espiritualidade dócil, longe de cruz, a gente esquece que a prova maior de nosso Senhor Jesus Cristo foi se doando em uma morte e uma morte de cruz. Então, nós não podemos dar provas de amor sem passar pelo sofrimento. Porque na cruz e no sofrimento é que a gente prova o nosso amor a Ele. Não existe vida de santo que a gente encontre sem ter sofrimento. Porque a moeda do amor é provado pelo sofrimento, no céu nós entenderemos plenamente. Hoje a gente vê a ponta do iceberg da sabedoria e da pedagogia de Deus. Mas no céu nós entenderemos. Querer amar Deus sem sofrer é uma vã ilusão. Então, a perfeição do amor consiste em ser uma vítima do próprio amor. Não tem santo que não sofra. E ele também, é através do seu sofrimento, que ele se renuncia completamente. No final da vida, o santo sempre tem a impressão do próprio Cristo, um cristão verdadeiro. Por quê? Porque ele já morreu tanto, ele já se aniquilou tanto, que na sua face, na sua vida, ele transparece e exala o amor do próprio Cristo. A outra razão é que a cruz e o sofrimento, eles são um meio excelente de santificação. Os sofrimentos, eles levam a alma a uma grande perfeição, tornam agradável a Deus e fortalecem na graça. Quando uma alma não é sujeita nem a sacrifício nem a humilhação, ela dificilmente poderá renunciar a si mesma. Não dominaremos o nosso amor próprio de Deus para não... E assim a gente impede que o próprio Deus coloque a mão nessa obra. E quem é essa obra? Somos nós. Vasos de argila, que precisa ser moldado, que precisa ser ajustado, que precisa ser dominado do nosso amor próprio, do nosso egoísmo, e é a cruz e o sofrimento que habilita que Nosso Senhor vá moldando esse vaso e esse jarro. Santa Margarida, ela diz que em uma semana de cruz nós reparamos muito mais do que se a gente ganhasse muito mais do que um ano de consolação e de alegrias espirituais. Uma única semana de cruz. É também pelo motivo de que a cruz e o sofrimento, eles são, né, pela cruz e pelo sofrimento, são salvas as almas. Então, diz, soframos, pois, com amor e com alegria. Porque essa parte ela é muito bonita, porque na hora que a gente sofre e a gente oferta a nosso Senhor Jesus Cristo, a gente entrega nas mãos de nosso Senhor para que Ele oferte a Deus Pai. Ele é a própria oferta, Ele é o próprio sacrifício. Mas quis nosso Senhor também deixar que a gente pudesse participar de alguma forma
na intenção dos pecadores, em reparação ao seu Sagrado Coração, que a gente pudesse ofertar um pouco também do nosso sacrifício, das humilhações passadas, das nossas dores, e ele aceita. Por isso, Santo Inácio e São Curadares pensava tanto em continuar vivendo, para continuar ofertando e reparando o Sagrado Coração e lutando pela conversão dos pecadores. A gente sabe que poucas almas vão conseguir essa entrega. Poucas almas vão conseguir ofertar dessa forma, porque é difícil, é uma graça, é contra a natureza humana, mas uma graça que vem de Deus. E para isso a gente precisa pedir a graça de não deixar perder nenhum dos momentos de dor, de sacrifício, de sofrimento, que não seja aproveitado pelas mãos de Nossa Senhora, que seja entregue a Nosso Senhor Jesus Cristo para ofertar ao Pai, pela conversão dos pecadores, pela reparação ao Sagrado Coração de Jesus e pelos sacerdotes, pela santificação deles. E para isso a gente precisa crescer em 2 ramozinhos do sacrifício, que é o sacrifício da suscetibilidade e o sacrifício da consolação. O que vem ser esse sacrifício da suscetibilidade? O sacrifício da suscetibilidade é que uma alma que se entrega, que quer ser uma alma vítima apostólica, não cabe a ela ser suscetível, ser sensível ao ponto de, numa repreensão, diante de uma humilhação, ela chorar, ela espernear, ela se negar a rezar, ela se afastar daquele grupo, daquela oração, e não aproveitar aquela oferta. Então, diante de uma humilhação, a gente deve pedir a graça a Nosso Senhor, pedir a graça de aceitar e poder ofertar aquela humilhação em reparação ao Sagrado Coração de Jesus, para que ele domine o nosso amor próprio. A suscetibilidade, essa sensibilidade de ser sensível, não no sentido ao sensível da graça, mas ser sensível com a humilhação, com a provação que se passa, ela não vem do Espírito Santo. Ela é fruto do amor próprio, da colocação do nosso próprio eu no lugar de Jesus. E aí eu lembro de um fatinho de Santa Teresinha muito interessante, que Santa Teresinha, ela estava no pátio com mais uma irmã conversando, uma postulanda, e a madre, ela chega, estavam ajeitando o presépio, vai até ela, e Santa Teresinha admirando e pensando como ela ficaria feliz de poder organizar, adornar aquele presépio para receber o menino Jesus no dia de Natal. Mas ela também pensava que inúmeras almas desejariam fazer aquilo naquele momento. E ela continua sentada, admirando e desejando participar. A madre chega, chama, né, e diz assim: quem das duas pode ajudar na montagem do presépio? Teresinha se levanta logo com ímpeto e quer ir ao encontro e diz à irmã: eu posso ajudar. A irmã que estava com ela de imediato, ela também diz: eu também quero ajudar. E Santa Teresinha, que vivia moldando a sua vontade e querendo sempre colocar o outro em primeiro lugar, ela diz: pode ir, irmã fulaninha. E a madre olha para ela e diz: Teresinha, como és preguiçosa. Até no ímpeto que tu tens de fazer uma boa ação, de ajudar, de ser prestativa, tu logo se deixa vencer pela preguiça e desiste dessa boa ação. Santa Teresinha ali, ela poderia ter se justificado, ela poderia ter falado qual era realmente aquela intenção dela, mas a atitude dela foi de silêncio. Baixou o olhar, sentou e a irmã saiu reclamando dela, a madre, junto com a outra, para fazer aquilo que ela mais desejava naquele momento, que era adornar o presépio para receber o menino Jesus no Natal. Disso tudo, ela ainda tira uma lição, que se da mesma forma, ela com uma boa e reta intenção, ela foi entendida como preguiçosa, também quando as pessoas elogiavam as boas ações dela, ali eles não estavam enxergando
as imperfeições e a miséria dela. Então, ela não podia ficar vaidosa diante de um elogio. Tamanha a santidade e vida interior dessa santa para ter essa leitura. Mas a gente fica com o recado, fica com a lição de que diante de uma humilhação, uma vida interior, uma alma em graça, uma alma unida ao sacrifício de Jesus, ela sabe ofertar um não reconhecimento, ela sabe ofertar humilhação, um julgamento errado, e ela entrega. O outro é o sacrifício das consolações. Por quê? Uma alma vítima apostólica, não cabe a ela estar pedindo consolação. Consolação diante de um sofrimento, de uma dor, pode pedir uma cura, pode pedir a paz interior, mas ela não está intimamente ligada a não sofrer, a pedir consolações tanto espirituais como físicas. Ela encontra no sofrimento uma matéria bruta para se ofertar, para ter uma oferta a nosso Senhor Jesus Cristo, para reparar o Sagrado Coração de Jesus dele. Então, a caça fervorosa aos consolos espirituais, eles não convêm a uma alma vítima apostólica. Se durante o sacrifício tudo é muito fácil e dócil, a gente não está fazendo o sacrifício, mas antes a graça sensível, aquela graça que nosso Senhor deu para carregar a cruz por nós, é que está sendo ofertada a Deus. Então, por isso, a gente precisa ofertar, aceitar e oscular a cruz que nos é concedida, que é permitida por Deus, que, como a maioria dos santos fala, que é uma prova do amor. E para eu alcançar esse espírito de sacrifício, você pode estar dizendo aí, Silvia enganou, dizendo que ia falar da verdadeira alegria, de uma oferta, e até agora só é 2 sofrimentos. E ainda mais, trazendo uma distância que a gente pensa que jamais a gente vai conseguir chegar nem perto de tamanha espiritualidade e vida interior. Mas a vida dos santos, além de servir como intercessores no céu por cada um de nós, eles são um exemplo vivo de pessoas iguais a nós, que responderam à graça e que são exemplos que perseveraram e alcançaram a coroa da justiça graças a essa resposta da graça, porque tudo é graça de Deus. E a gente vai ver como conseguir esse espírito de sacrifício, né? E a gente vai ver que a gente precisa lutar contra as dispersões, guardar o recolhimento, que é essencial, ter uma alma recolhida. Pelo grau de recolhimento, a gente mede o espírito de sacrifício daquela alma e viver na presença de Deus. Então, na cruz e no sofrimento, a gente precisa ter uma alma em paz, uma alma recolhida, uma alma unida a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vida na presença de Deus é um dos meios mais necessários para que a gente possa progredir na virtude e na perfeição. Então, Santo Afonso Maria de Ligório, um santo que tanto falou de oração, de uma riqueza de vida interior, ele fala que no céu a gente vai conseguir esse exercício, né? De estar na presença de Deus de uma forma contínua. Mas, aqui nessa vida, a gente deve sempre buscar esse exercício da presença de Deus. E como a gente consegue? Santo Afonso ele vai dar 3 meios. O primeiro, a gente elevar o coração frequentemente a Deus. Com o quê? Ejaculatórias curtas, profundas. Santo Afonso chega a dizer que a gente evite ficar repetindo a mesma para não ir no automático, mas que a gente possa ir mudando, para ir meditando, para o Espírito Santo ir inspirando, e a gente ir sempre elevando o nosso coração durante o dia a Deus. Jaculatória de Jesus e Maria, eu vos amo, e salvai almas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, eu vos amo, vos adoro, vos espero. Então, são ejaculatórias que durante o dia a gente vai unindo o nosso pensamento e o nosso coração a nosso Senhor. O segundo, renovar frequentemente a boa intenção de procurar em tudo agradar a Deus.
Santo Inácio, ele sempre dizia, todas as coisas a gente deve ordenar para dar glória a Deus. Então, no nosso trabalho, na nossa família, na execução do nosso ordinário, a gente precisa ter essa intenção. Só que no passar do dia, na execução dos nossos trabalhos, a gente sempre acaba por perder essa reta intenção, perder esse pensamento em nosso Senhor. E por isso Santo Afonso vai dizer, renova frequentemente a tua intenção, que meu trabalho seja para agradar a Deus, que minha família seja para agradar a Deus, que meu apostolado, mães espirituais, seja para agradar a Deus, da maior honra e glória a Deus. E o terceiro, retirar-se durante um pequeno tempo, após uma ocupação, para recuperar o acolhimento através da oração. O que é isso? É durante o dia, depois da minha atividade, seja de trabalho, seja na execução de trabalhos domésticos, seja com os filhos, eu possa fazer um breve recolhimento e ali no momento de oração, voltar àquela intimidade e aquela união de alma com o nosso Senhor, para que eu tenha durante o dia sempre a presença de Deus no meu pensamento. A minha natureza, como diz São Paulo, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, né? Porque não sou eu que faço, mas o pecado em que me habita. Essa natureza pecaminosa, ela vai me levar a uma dispersão, ela vai me levar a florescer as minhas imperfeições, seja uma ira durante o trânsito, seja a gula na hora da refeição, seja uma impaciência com o filho ou com algum colega de trabalho, mas o recolhimento frequente, ele vai sempre me trazer a presença de Deus, um arrependimento e voltar a fazer o propósito de, por tudo, agradar a Deus. Então, a gente lembra que para viver bem esse caminho, a gente precisa se desapegar do amor próprio. Para que nesse desapego a gente consiga silenciar. E silenciando, a gente consiga conversar com Deus. Existe, a gente está vendo que esses caminhos de viver na presença de Deus, que Santo Afonso fala, eles são importantes, né, do recolhimento, dessa vida interior, mas a gente tem uma forma, né, de pedir esse espírito de sacrifício. E como? Tendo o olhar fixo em nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é um modelo de amor, de oferta, de abnegação, um modelo perfeito. E é nos olhos fixos, nessa oferta de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente vai olhar aquilo que a gente tem para oferecer e ver como é pequeno, e ver que não é nada diante do sacrifício de Cristo, e vai colocar nas mãos dele, para que haja reparação ao Sagrado Coração de Jesus, para que os padres sejam santificados, para que novas vocações apareçam, para que os pecadores sejam convertidos. E aí nós podemos colocar tantos parentes, tantos amigos, tantas pessoas conhecidas, que como nós desejamos que tivesse um processo de conversão. E a gente oferta, né? Lembrando que o nosso modelo e o nosso olhar precisa estar fixo em nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, precisamos ter o olhar fixo no outro. A gente tem um olhar em Deus, mas também precisa ter o olho no irmão, para que a gente consiga mais almas para Deus, para que a gente consiga trazer esses filhos que vieram de Deus, como cada um de nós, mas que também voltem para a Santa Igreja e tenham como herança, na hora da morte, o céu. E o terceiro é olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós e ver os frutos dessa entrega, os frutos desse apostolado, desse caminho de oferta, de sacrifício, de humilhação, que não nos traz tristeza, traz uma alegria serena de amar o amado, de ofertar aquele que antes de todos mostrou que o verdadeiro amor, ele se oferta, ele se sacrifica. E um dia chegarmos diante dele e poder dizer, meu amado me pertence e eu pertenço a ele. Essa união de alma, Santa Margarida conseguiu, Santa Teresinha,
né? A Madre Maria de Jesus, tantos santos, Santa Gemma Galgani, Beata Conchita, é uma união de alma onde é alimentado, né, por uma graça e por um amor tão grande que o fato de se ofertar, o fato de se entregar no menor dos sacrifícios ou no sacrifício grande, isso de acordo com que a providência permite que chegue a cada um de nós, tem um determinado valor. Um valor que ainda a gente sabe que é por pura bondade de Deus, não por mérito nosso, mas Nosso Senhor aceita. E aceita, e como ele disse inúmeras vezes a Santa Margarida Maria, essa oferta desse sacrifício é uma prova de amor. Santa Teresinha dizia, não basta amar, é preciso a gente dar provas do amor. E quem poderá dizer que essas almas não são felizes? Elas são muito felizes. Elas são felizes porque o que é felicidade, se não o amor e a posse do sumo bem? Que amam e possuem, já nesta vida, aquilo que viveremos na eternidade. A entrega é tanto de não amar as coisas desse mundo, mas se entregar no sentido de agradecer, de servir, de fazer essa união de alma, que Santa Margarida chegava a dizer, se tu queres, eu quero. Tamanha era a vontade.